Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que sem fé em Jesus Cristo é impossível de agradar a Deus. Nós fazemos não para agradar os meros mortais, uma vez que a exortação franca e sincera, segundo a verdade, confronta os mentirosos, aqueles que sempre colocam outro fundamento e por estarem segundo a incredulidade não herdam o reino dos céus. É necessário crer de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, e semelhantemente a este, o amor ao próximo como a ti mesmo está naqueles que têm zelo para com a sua alma. Porque aquele que não tem a alma ancorada no único fundamento, o elo da perfeição, aquele que tudo contempla e executa, a palavra diz que em vão os incrédulos que duvidam. Não precisamos de comprovações científicas, tampouco de arqueológicas, e tampouco seguir procedimentos meramente humanos destituídos de sabedoria, que colocados na balança não tem valor real algum. Mas nós cremos e experimentamos, vivendo dia após dia, segundo aquele que nos ensina, segundo aquele que nos concede a boa conduta para perseverar, segundo um espírito reto e inabalável, aquele que nos ensina. Ele é aquele que nos resgatou, nos redimiu. Outrora estávamos como filhos bastardos, estávamos com a alma suspensa entre o céu e a terra, porque aquele que não nega a si mesmo, aquele que perde a sua vida, a encontra. A palavra diz: negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. Todo aquele que assim persevera são aqueles que agradam o Senhor. Ele nos ensina: não fui eu que vos chamei? Tende bom ânimo, esforça-te e tenha bom ânimo. Todo aquele que persevera segundo a condução do seu Espírito. Plano sempre de nos prosperar, jamais causar dano algum. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus se não se arrependerem, se não o confessarem e passar a depender do Senhor. A palavra nos fala sobre o testemunho, onde na verdade estavam sendo conduzidos pelo herói da fé, aquele que a palavra diz que pela fé conquistaram reinos e nações e fecharam boca de leão. Tudo é possível aquele que crê, e a vontade do Senhor é feita tanto no céu como na terra, e não há quem possa impedir o seu efetuar e querer. Ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar assim como os pintinhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas vós sois aqueles que edificaram o túmulo dos profetas, e atualmente os que completam a medida de vossos pais queiram adornar o dos justos. Aonde não há um justo sequer,
senão por aquele que fala pelo seu Espírito, aonde a palavra nos diz que Ele é aquele que pega as coisas loucas para confundir os que são sábios. Ele pega os fracos para confundir os que se julgam fortes. Ele pega as coisas vis, desprezíveis. Ele levanta do lixo, do montouro, aquele que ele quer e os faz assentar entre príncipes, para que seu nome seja glorificado. Ele pega aqueles que não eram, faz com que seja, para confundir os que dizem que são e não são. E não há quem possa impedir o seu efetuar e querer. Tudo ele opera e executa nos mínimos detalhes. E assim ele está a proceder dia após dia. Nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão, como aqueles que não estão mais como bastardos, por terem o reconhecido. E sois filhos por adoção em Cristo Jesus. Em Cristo sois descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, aonde ele não se importou de ser chamado de marido espiritual, porque eles creram na Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos, e isso lhes foi imputado como justiça. Mas os bastardos creram na sarça ardente. Lembrai-vos da parábola de Jotão, que nenhuma das árvores quiseram pairar sobre os homens, e então o espinheiro disse: se for de boa fé, pairo sobre vós, mas também ai daquele que sai da minha sombra. Aonde muitos creram na mentira, que a terra é santa, tirai as sandálias de vossos pés. Na verdade, Jesus disse: calçai as sandálias. Aonde quer que fores, se te receberem bem, a paz seja convosco, e ficai. Mas aonde vos expulsarem, tirai a poeira das vossas vestes e das vossas sandálias e sacudi-os contra aquele lugar. Assim nos diz o Senhor.